Boa noite. Boa noite. O Brasil já tem quase 62 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 1.252. Os casos de infecção pelo novo coronavírus chegaram a quase 1,5 milhão. Mais de 850 mil pessoas se recuperaram da doença. Um dia depois do governador João Dória anunciar uma possível estabilização no patamar de mortos, o número de novos casos no estado de São Paulo foi o maior desde o começo da pandemia. O número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no estado em 24 horas atingiu um novo pico, 12.244. São Paulo bateu a marca dos 300 mil casos da Covid-19. Nós agora estamos ampliando a testagem. Nós passamos a testar pessoas com casos leves, pessoas que têm sintomas leves, algumas até sem sintomas. Então, quando se testa esse tipo de paciente numa extensão muito maior, é óbvio que vai aumentar o número de pessoas que apresentam teste positivo, mas sem uma repercussão no hospital. O governo fez a previsão do alcance da pandemia para os próximos 15 dias. Até o dia 15 de julho, o estado deve ter entre 18 mil e 23 mil mortos. O número de infectados deve ficar entre 335 mil e 470 mil. São Paulo registrou até agora mais de 15.300 mortes por Covid-19. Os curados, incluindo os que não precisaram de internação, são mais de 162.800. A taxa de ocupação de leitos de UTI mostra claramente o avanço da doença no interior. Pela primeira vez, o índice do estado e da Grande São Paulo é praticamente o mesmo, 64%. O governo anunciou uma mudança no protocolo de funcionamento do comércio nas cidades que estão na fase 2 da quarentena, de cor laranja. Lojas de rua e shopping centers podem escolher entre duas formas. Abrem todos os dias da semana durante 4 horas ou funcionam durante 6 horas por 4 dias e fecham nos outros 3. Esse foi um pleito feito pelo Conselho Municipalista, uma sugestão dada pelos prefeitos, e que foi aceito pelo Comitê de Contingência. O governo criou uma cartilha para auxiliar municípios acima de 100 mil habitantes a atuar contra o avanço da pandemia. Algumas cidades têm apresentado um aumento expressivo do número de casos da doença. Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, é uma delas. Uma taxa de ocupação muito alta de leitos de UTI, bem acima de 80%. E taxas de epidemia, de aumento de internações também muito elevadas, de forma que o Centro de Contingência recomenda que esse município institua a fase de quarentena no nível vermelho. Os prefeitos da Baixada Santista questionaram os dados do governo do estado e querem que a região passe nesta sexta-feira da fase laranja para a amarela e possa reabrir bares e restaurantes. Santos é a segunda cidade com mais casos no estado de São Paulo. Todo mundo sabe que a média da população acima de 60 anos, portanto, a população de maior risco, na Baixada Santista é superior à da média do estado. A Baixada segue na fase laranja, não existe essa reclassificação possível para amanhã. O governo vai anunciar nesta sexta-feira as regras para a reabertura de salões de beleza, academias de ginástica, teatros, cinemas, casas de shows e parques. A liberação ainda não tem data prevista e depende do avanço das fases da quarentena. O governador João Dória deve anunciar ainda as regras e as datas para a volta dos treinos dos esportes olímpicos. O metrô de São Paulo instalou uma câmera que mede a temperatura e fiscaliza o uso da máscara na entrada da estação mais movimentada da cidade. Por enquanto, o equipamento está em teste.
A Prefeitura de São Paulo disse agora há pouco que vai reabrir na segunda-feira os 48 centros esportivos e o Parque das Bicicletas para caminhadas ao ar livre das 6 horas da manhã até o meio-dia. Os frequentadores terão a temperatura checada e não poderão abrir mão das máscaras.